Aquário, sejam bem-vindos ao canal Convicta. Eu sou a Ana e vamos fazer uma leitura hoje aqui para vocês com uma mensagem do Eu Superior, certo? Essa tiragem é para Sol, Lua e Ascendente. Se você estiver lidando com alguém do signo de Aquário, pode ressoar. Lembrando sempre que é uma tiragem coletiva, ok? Veja aí o que ressoa ou não com o que você está vivendo, certo? Vamos lá, Aquário. Eu espero que vocês estejam bem aí nesse fim de ano corrido, né? Faz parte do processo. Vamos ver aqui. Aquário. Aquário. De onde eles estão vindo? Aquário. Aquário. Nossa. Veio que veio, o diabo. Tem um bode expiatório aqui. Tem uma situação que está no oculto, prendendo duas pessoas num ciclo vicioso de codependência, cólera ou ódio e muito ressentimento. E parece que essas pessoas estão passando por um processo obsessivo complexo, né? E elas não conseguem sair de uma sensação de indignação. Tem uma indignação aqui que está sendo alimentada, e é aquela coisa, né? Quanto mais você alimenta uma sensação ruim para o seu sistema, né? Mais aquilo vai crescendo. E parece que quando isso acontece, a realidade de vocês se torna caótica, enganosa, enfadonha, irresponsável. Então, vocês estão colhendo frutos da irresponsabilidade de alguém por ter assumido uma situação que não tinha nada a ver com você. Capricórnio está bem forte aqui. Eu vejo uma pessoa tentando acertar, mas ela não consegue. E aí ela está criando um ranço de si mesma, porque ela não consegue, mas tem a ver com algo que está sobre ela, que já tomou posse e foi mandado por alguém. Tem uma relação forte aqui de magia, vidas passadas e parece que tem uma prova, um documento escondido aqui. E a pessoa que está envolvida nessa energia aqui, ela já renasceu várias vezes, várias. É uma flor de lótus. Sobrevivente. O que tá em jogo aqui? Aquário. Uma oportunidade. Aqui não é nenhuma oportunidade, é um dinheiro.
uma quantia de dinheiro que está em jogo. Da onde Aquário está vindo? Mais uma. Só um minutinho que eu já vou contextualizar aqui a história. Nossa, tá vindo cartas muito fortes para vocês, Aquário. A Torre. Quer vir? É o bloqueio? Ok, mais uma então. Certo. O bloqueio. Tem muita informação aqui, tem muita confusão, as cartas estão caindo em demasia. Só um minutinho. Uma, por gentileza, o bloqueio. Duas. O Mago e a Lua. Alguém aqui, para garantir uma estabilidade financeira, prendeu uma ou mais pessoas num círculo vicioso de muito ressentimento, ódio, rivalidade. Aqui, essa rivalidade existe entre duas pessoas e não é que elas queiram ser rivais, mas é o fato de uma rivalidade estar sendo alimentada. Então, aqui parece que tem um espírito aqui obsessivo, obsessor, né? Que o diabo, ele é um obsessor, né? Assim, do ponto de vista simbólico, a imagem, a noção que a gente tem da demonização, né, do que é e o que não é mal, foi construída historicamente. Só que essa energia está invadindo o livre-arbítrio de duas pessoas. E provavelmente existe amor entre essas pessoas, porém, existe uma energia que não permite que esse amor aconteça, ou não permite que algo aqui saia de um calor, de algo muito tóxico. E tem a ver com uma oportunidade que essas duas pessoas podem ter. Aqui, alguém ou vocês, vou considerar vocês, aí vocês adaptem, tá? Quitou uma dívida para conseguir ter uma oportunidade de fazer outras coisas. Então, aqui tem uma energia assim: olha, eu tinha muitas dívidas acumuladas, ou eu precisei quitar muitas coisas, só que enquanto eu não consegui me acertar aqui com as minhas contas, né, que foi um processo muito lento e possivelmente vocês receberam ajuda aqui, vocês tiveram que quitar. Aí depois que vocês quitaram alguma coisa aqui, vocês conseguiram, tipo, respirar. Aí agora eu posso recomeçar aqui para ter um novo início. Só que aqui eu tenho uma oportunidade concreta para se ter um novo início, ou eu tenho a garantia de uma quantia em dinheiro. Só que isso aqui está orbitando ainda na quarta dimensão, isso não está manifesto. Acontece que alguém, pelo oculto, soube desta oportunidade que viria para alguém. E aí foi mandado aqui alguém, né, uma figura obsessiva, para manter essa oportunidade aqui presa. Mas a pessoa
que foi vítima dessa armadilha energética era um mago. E à luz da lua, vocês ou alguém soube que isso estava acontecendo no oculto. Que uma oportunidade aqui, gente, porque aqui eu tô vendo que uma pessoa já passou muita dificuldade financeira e para que essa pessoa se reerguesse, demorou muito tempo. E aqui dívidas foram acumuladas não necessariamente porque essa pessoa queria, mas porque já havia uma perseguição aqui sobre alguém, porque aqui a gente tem um arcano maior e o diabo, ele é persistente. Ele é, sabe, pressiona mesmo. E eu percebo que isso aqui já acontece há muito tempo. Então essa pessoa agora está tendo a oportunidade de ter um novo início aqui, mesmo que saiba que ainda tem muita coisa a fazer e tudo mais. Só que essa pessoa que está tendo ou terá uma oportunidade, que no caso eu considero que é vocês, teve algum tipo de dom ou desenvolveu uma habilidade de antecipar acontecimentos da quarta para a dimensão em que a gente está hoje, para saber o que estava se passando no oculto. Olha só, aqui tem dois animais, um branco e um preto, tá vendo? O branco e o preto não, o branco e o vermelho. O vermelho é uma cor muito vivaz aqui, que representa o fogo. O branco representa a paz. Então, assim, a mesma ferramenta que uma pessoa utilizou para ativar as trevas, a outra pessoa, no caso o mago, porque ele tem todas as ferramentas que ele precisa para manifestar o que ele quiser, também acessou essa mesma tela esotérica para conseguir ver e garantir que ele teria o direito de recomeçar aqui algo novo com algo ou alguém, porque aqui envolve duas pessoas, certo? Então agora eu tô percebendo que essa lua aqui, ela está a favor desse mago. Aqui tem duas pessoas muito fortes, muito fortes. E aí, o que acontece? Essa torre, ela vem no momento em que esse mago consegue refratar um ataque, ou antecipar, ou antever um ataque. E aí parece que acontece um bloqueio aqui, nessa energia. Então ela não consegue atingir a sua finalidade. Porém, aqui eu tenho estas duas energias de muita ação, determinação, mas que está saindo nesse momento de uma hipnose, de uma dormência mental. Então, é como, sabe quando a pessoa, de repente, ela se liberta de alguma coisa e ela não sabe o que faz? A pessoa fica com a mente tão fofa, tão leve, depois de uma torre benéfica, que ela ainda assim se sente perdida, ainda assim se sente para onde eu vou, o que eu faço com tudo que eu tenho, porque essa pessoa tem mesmo, vocês, no caso. Mas o que eu vou fazer? É tudo muito inicial, é tudo muito perdido aqui. Entende? Ou seja, vocês estão passando, Aquário, por uma experiência com esse 3 de paus aqui para aprender a dominar um portal
que permite vocês se defenderem e antecipar possíveis ataques energéticos na sua direção. E parece que o espírito de vocês está dando todas as condições do mundo para vocês conseguirem entender qual é a estratégia, qual é o caminho, por onde vocês vão começar a vivenciar de fato a espiritualidade na matéria. Porque vocês tiveram aqui uma experiência muito sombria com um ataque energético ou uma manipulação energética, e é interessante porque aqui eu não percebo que houve um trabalho feito. Isso aqui pode ter sido através de oração, pode ter sido através de emanação, porque vocês estão lidando com uma pessoa de muita fé, de muito magnetismo, para o bem ou para o mal. Só que aqui, e outra, talvez a pessoa estivesse até acreditando que ela estava falando com os santos dela, com o divino dela, para fazer com que duas pessoas entrassem num looping de aflição, sofrimento e dor por uma rivalidade que não existia. Só que era um obsessor, não era, sei lá, um mentor de luz. Por quê? Porque aqui, no centro da sua mesa, eu tenho o diabo. O diabo não respeita livre-arbítrio. O diabo vive de alimentar invasão de livre-arbítrio. Então aqui eu tenho uma contradição imensa. Do que eu estou pedindo, jurando que é para o bem, quando na verdade não é tão bem assim que eu estou pretendendo fazer aqui. Só que por que tudo isso está acontecendo? Porque eu estou falando com pessoas que são extremamente racionais, extremamente objetivas, assertivas e muito preocupadas em ter uma nova oportunidade aqui na própria vida, se dar o direito de ter uma nova oportunidade, né? Só que vocês tiveram uma experiência espiritual, pode até envolver a morte, uma morte, um livramento de morte de vocês ou alguém, e vocês estão pensando muito nessa coisa de morrer. Só que é nessa reflexão excessiva de que a morte é a única coisa que a gente não consegue controlar, e isso assusta, que vocês estão se aproximando do espiritual como um meio de sobrevivência e permanência na matéria. E aqui o eu superior está aproximando vocês da vida, da realidade espiritual que todos nós vivemos 24 horas por dia, para que vocês possam despertar para um dom adormecido por conta de um comprometimento aqui no poder de manifestação de vocês por ambição. E agora isso está retornando para vocês a partir de uma experiência que vocês tiveram com a morte de alguém, ou com a morte assusta. Então eu quero viver, eu quero fazer tudo certinho, eu quero acertar aqui tudo que eu tenho para acertar, para eu conseguir ser digna de ter uma nova oportunidade de fazer diferente. E no momento em que vocês fazem isso, parece que tomando uma habilidade para vocês aqui de uma forma muito inconsciente e com a ajuda de um mentor que todos nós temos, né? A gente nem precisa saber, mas a gente tem mentores que nos orientam.
Vocês conseguiram acionar no inconsciente alguma coisa aqui que refratou uma energia e promoveu uma torre aí. Numa estrutura que estava tentando permanecer no campo de vocês para fomentar a rivalidade entre duas pessoas. Só que vocês estão aqui, ó, nesse momento. Podem estar até com o perispírito deslocado, sem saber muito para onde ir, né? Até, assim, se vocês estiverem muito avoados, né? Muito aéreos, assim, esquecendo muito as coisas. Eu, de vez em quando, fico assim também. O passe magnético ajuda a encaixar o perispírito de volta no corpo. Então, assim, vocês precisam estar no corpo, mas conscientes do espírito. E esse é o aprendizado de vocês. Se manter no corpo, ou seja, encaixado no corpo, sem ficar muito aéreo, sem ficar muito sem saber para onde eu vou, né? Mas ao mesmo tempo despertar uma habilidade espiritual, porque aqui é necessidade. Vocês estão sendo conduzidos a despertar esse dom por necessidade, Aquário, tá? Porque é aquela coisa, dá a impressão que alguma coisa aqui já passou do limite, sabe? Passou do limite essa situação, essa invasão, e agora vocês vão vivenciar isso. Tá muito espiritual essa leitura, viu? Vamos ver aqui qual é a crença limitante de Aquário em relação a isso aqui. Aquário. A intensidade. Cadê o aqui? Por isso que tá aqui esse belíssimo cavaleiro de paus, ó, a intensidade. Vocês têm muita pressa para adquirir algum tipo de dom ou habilidade por defesa. Só que aqui vocês estão tomados por um desespero. E aí, isso aqui está me falando de controle. Porque é como se vocês se sentissem tão impotentes diante da verdade do espírito, diante do choque que vocês tiveram quando vocês entenderam que, por exemplo, pô, ninguém controla a morte, né? Tá aí uma coisa que ninguém controla, mas eu preciso controlar a minha vida, eu preciso viver, eu quero fazer acontecer, quero me apegar na vida, nas coisas, porque eu não quero ficar pensando que existe outro plano. Então vocês estão com muita pressa aqui, com muita ansiedade para fazer as coisas. E aí isso está bloqueando a intuição de vocês. Porque vocês vivenciaram um fenômeno aqui, então agora vocês estão dispersos demais, sabe? No sentido, nossa, é isso, vamos. Mas aqui parece que vocês precisam ter um pouco mais de calma. Porque essa pressa sinaliza que vocês estão tentando controlar aquilo que não se pode controlar. O invisível. Entende? Então aqui vocês vão aprender a estabelecer uma nova relação com a necessidade de ter o controle sobre tudo. Olha. Entende? Calma lá. Calma. A gente não sabe de muita coisa, de quase nada. E aqui vocês vão começar a entender que quanto mais você conhece, quanto mais você adquire sabedoria, menos você sabe. É por isso que o eremita ele é desprovido de arquetípicos, né, materiais, de coisas materiais, porque assim é um choque quando a gente pode sentir o quanto a gente se ilude com as coisas que a gente quer se convencer de que elas são tudo, quando na realidade o nosso eu sabe que não é nada.
vocês vão começar a viver uma experiência muito bonita aqui, Aquário. Tá, aqui é o que libertar. 3 de copas. Vocês precisam... A repressão no fundo. Vocês precisam aprender a filtrar as energias das pessoas. O seu eu superior quer que você aprenda a estabelecer limites entre o que é seu e o que é do outro. Até que ponto é bacana deixar as pessoas entrarem na sua energia? Aí você pode me perguntar, ai, não entendi nada, como é que eu faço isso? Né? E é simples. Aqui é assim, estar no meio de muitas pessoas não é o problema. A questão é como você está no meio de muitas pessoas. Você é esponja? Você absorve a energia delas, a negatividade delas ou não? Porque é isso, né? Às vezes na espiritualidade a gente tem muita essa ilusão de que, como eu trabalho com a espiritualidade, eu não posso ficar no meio de gente que bebe, eu não posso ficar no meio de gente que fuma, eu não posso ficar no meio de gente que... E eu aprendi ao longo da minha vida, fazendo testes comigo mesma, que isso não existe. Pode ser que eu esteja errada, mas a minha experiência não foi muito assim, porque depende da mente, depende do seu entendimento. Qualquer lugar pode ser um lugar bom, o melhor lugar que existe, e qualquer lugar pode ser o pior lugar que existe. Às vezes você vê uma pessoa bonita, bem vestida, cheirosa, tal, mas você sente aquela aura, aquela carga carregada assim, e você vê que não é aquilo. Mas na aparência é uma pessoa vislumbrante. E isso vale para tudo na vida. Depende do quê? Depende da sua qualidade energética. E vocês estão nesse aprendizado de transitar em vários tipos de nichos sociais diferentes para aprender que não interessa aonde você está, interessa como você está, do ponto de vista da mente. Com o que você está se afinizando ao estar num determinado lugar. E aqui é muito feeling do espiritual. Muito feeling. Vocês vão aprender a lidar com feelings espirituais. Porque às vezes os nossos julgamentos sobre as pessoas, sobre isso, sobre aquilo, né? No fundo, tem a ver com a religião. O espiritismo kardecista tem muito isso, né? De viver muito essa coisa da religião e trouxe uma bagagem cultural do catolicismo muito grande, né? O espiritismo. Então, é por isso que houve uma anarquização do espiritismo com a espiritualidade independente, que é o ramo em que eu consigo transitar melhor, né? Porque as convenções, elas sempre correspondem a um pilar único, né? E muitas vezes isso mais dificulta a nossa relação sadia com a espiritualidade do que facilita. E pode ser que vocês, a partir desse ano, desse momento, vocês vão começar a entender muita coisa em relação a isso. Que religião nada tem a ver com espiritualidade, etc. Entende, Aquário? Vamos ver aqui. Só que isso aqui foi uma lição. A presença de uma obsessão aqui é uma lição para vocês. Olha só. Compaixão. O eu superior está pedindo compaixão para vocês.
Compaixão para Aquário. Por quê? Vamos entender aqui, eu vou ler. Porque, nossa, tem coisas maravilhosas aqui nesse oráculo. O eu superior quer que você aumente o seu nível de compaixão, para que assim a sua vida atraia mais sucesso. Sucesso é sempre um bem em nossas vidas, e esse bem só ocorre quando criamos condições específicas para que ele ocorra. Compaixão é olhar com bons olhos, sabendo que todos nós agimos impulsionados pela forma evolutiva interior, que sempre procura nos fazer levar adiante o que é considerado melhor pelo nosso relativo grau de inteligência. Todos nós fazemos o melhor que sabemos, todos nós agimos com a ideia de que estamos fazendo certo. Haja com força, firmeza e respeito. Essa carta lhe pede para rever com bons olhos os seus atos e os dos outros. Entende por que veio essa questão do social aqui? Às vezes você vem com maus olhos e interpreta que aquilo é ruim, e aí você pega essa carga de negatividade que aquilo possui. Mas se você vê com bons olhos e vê o lado bom daquela criatura que te irrita, daquela criatura que deixa você entendendo que é inadmissível, tudo muda. Aquilo se torna um bem. E você consegue entrar e sair tranquilamente. Vocês têm que aprender aqui a entrar e sair das situações, sem se deixar levar pelas negatividades. E isso envolve sim um relacionamento aqui. Provavelmente são duas pessoas que focam no pior um do outro. E o aprendizado é a compaixão de compreender que cada um é um, que cada um faz o que pode. Entender as limitações dos outros é dar a oportunidade para que as pessoas também reconheçam as nossas limitações. Só o bem faz o bem. Essa é o que está vindo muito aqui. Só o bem faz o bem. E o bem não interfere no livre-arbítrio. Portanto, tudo aquilo que tenta atravessar o seu livre-arbítrio, tenta impor alguma coisa, cautela. Cautela. Mas eu tenho certeza que o eu superior vai guiá-los para conseguir se desvencilhar de todos os nós aqui que foram impostos, autoimpostos, por questão de não saber limites do livre-arbítrio, né? Para ter uma realização aqui, ó. 2 de copas, estou falando, isso aqui tem a ver sim com uma conexão. Certo, Aquário? É isso, gratidão por você ter ficado até o final desse vídeo, ok? Tudo de bom para vocês, agradeço pela presença, pelos likes, pelos comentários, e a gente vai se falando, e desde já desejo a vocês um Feliz Natal, tudo de bom, até!